Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Padua, no estado do Rio de Janeiro. Este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de nós começarmos mais essa gravação, quero pedir a todos que ainda não é inscrito, assista o vídeo, faça a sua inscrição, deixe o seu like, acione o sininho e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. É a palavra de Deus e nós precisamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Muito bem, queridos, ainda acerca do governo milenial, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os fatos e os aspectos com relação ao governo de Cristo. O milênio será um regime teocrático, ou seja, será uma teocracia. Vale lembrar, queridos, que até o momento em que o povo pediu a Deus um rei que eles pudessem tocar, um rei como os outros países, as outras nações, os outros povos tinham, até então o governo de Israel, o governo do povo de Deus, era um governo teocrático, ou seja, era um governo em que Deus reinava sobre eles como soberano, espiritual e material. Aí, nesse momento, pedem a Samuel um rei, e rejeitando o governo de Deus. E Samuel o que faz? Fica até chateado, mas Deus fala para ele ficar na dele, que eles não estavam rejeitando ao profeta, mas sim o próprio Deus. E Deus determina ao povo que escolha um rei. E o povo, é claro, com os olhos da carne, usando a sua visão terrena, foi em cima do varão mais aparente, mais apresentável na época, que era o senhor Saul. E ele foi escolhido pelo povo, mas foi consagrado por Deus. A mesma consagração que desceu sobre Davi, sobre Salomão, sobre os outros reis, desceu também sobre Saul, tá? Então, até Saul, o regime era teocrático. Depois de Saul, o regime passou a ser de reinado. Então, o povo rejeitou a teocracia, o governo de Deus. Mas no milênio, o governo será 100% teocrático. Ou, trocando em miúdos, Cristo reinará diretamente através de seus representantes. A prova inicial disso está lá em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 49, versículo de número 10. Rapidamente, deixa eu localizar. Gênesis 49, versículo de número 10. Então vamos aqui. Gênesis 49, versículo de número 10. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 49, 10. Vou ler o 49, 9 e 10. Judá é um leãozinho. Da presa subistes, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Aí diz no verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Falando numa linguagem bem bíblica, nós estamos vendo aqui a palavra de Deus se cumprindo no milênio. Outras referências sobre o assunto também se encontram em Isaías 1:26 e Daniel 7:27. Vejamos o seguinte: forma de governo do milênio. Como dissemos, o milênio será uma teocracia, ou seja, todos os reinos do mundo. Nós não estamos falando aqui apenas de Israel, apenas de Oriente Médio, apenas de
circunvizinhança, não. Nós estamos falando aqui do governo de todo o mundo. Parece brincadeira, né? Mas todos os reinos do mundo estarão sob o senhorio de Cristo. Cumprir-se-á em sua plenitude o que diz Filipenses 2, 10 e 11, que nos diz: para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse dia conheceremos a letra e a música da canção Rei dos Reis, cujo relato e tema estão nos Salmos 138, versículos 4 e número 5. Todos os reis e chefes de estado, sem exceção, entoarão esse cântico. O Salmo 72, versos 1 a 11, também descreve as glórias desse reino universal e teocrático de Cristo. Salmos de números 72, versos de número 8 a 11. É bom nós conferirmos, porque é a palavra de Deus, tá? Então vamos conferir rapidamente. Salmos de número 72. Salmos de número 72. Salmos 72, versos 8 a 11. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes aos reis de Sabá, e de Sabá oferecerão dons. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Meus queridos, isso não é brincadeira, isso é fato seríssimo, e isso está prestes a acontecer quando chegar o governo milenial. Com o estabelecimento do milênio na Terra, acabará toda e qualquer supremacia e predominância de nações. Vamos raciocinar hoje. A nação mais poderosa do mundo hoje, né, segundo os tabloides, a mídia, é os Estados Unidos. Aí nós viemos acompanhado aí de algumas nações, tipo Israel, Japão, Rússia e várias nações. Inglaterra, são nações poderosíssimas. Nações que estão sempre com o domínio de alguma coisa nas mãos. Muitas nações, às vezes, se subjugam a outras nações porque têm interesse em alguma coisa da outra nação. Queridos, isso tudo vai ser passado com o estabelecimento do milênio, quando Jesus se assentar no trono dele em Jerusalém, tá? Findará na terra toda e qualquer supremacia e predominância de qualquer nação, com exceção da nação de Israel. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será seu nome. Zacarias 14, 9. A igreja integrará a administração de Cristo sobre Israel através de seus apóstolos, conforme promessa registrada em Mateus 19, 28, e reinará sobre os gentios, certamente através da igreja. Diversas passagens levam a crer que Davi, ressurreto, estará à frente do governo de Israel. As referências estão em Ezequiel 34, 23, 24, Ezequiel 37, versos 24 e 25, Jeremias capítulo 30, versos
verso 9, e Oséias, capítulo 3, verso de número 5. Agora uma pergunta interessante. Quais as classes de povos que participarão do milênio? Haverá dois grupos distintos de povos no milênio. Primeiro, os crentes glorificados, consistindo dos salvos do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, a igreja. E os crentes oriundos da grande tribulação. Lembra daqueles que foram vistos debaixo do trono com palmas nas mãos? Isso mesmo. No estado glorificado, os salvos não estão limitados à terra. Seus corpos ressurretos não serão limitados pelas coisas físicas como os mortais. Serão como os anjos que, por terem corpos espirituais, não estão limitados pela matéria. Nossos corpos serão apropriados para estarmos na terra e no céu. Deixa eu fazer um pequeno comentário. Você que hoje está numa igreja, passando por momentos difíceis, principalmente por ocasião desse mal que está sobre a terra, chamado pandemia do Covid-19, talvez você esteja sendo abalado por situações, por notícias. O mundo está sendo bombardeado por notícias várias. Mas eu quero dizer para você, presta bem atenção. Você é um escolhido. Deixa o mundo pensar o que quiser. Você é um escolhido por Deus para viver a sua terra no tempo que for necessário, o tempo que for necessário nessa terra. Mas digo para você com toda certeza, com base nesta palavra, você deitará um dia ao pó, e se nesse dia você estiver vivendo a sua vida de acordo com essa palavra, você será resguardado para o dia do arrebatamento da igreja. E com o arrebatamento da igreja, haverá a bodas do Cordeiro no céu e a tribulação aqui na terra. E após o período tribulacional, ocorrerão alguns embates ali, e com esses embates o Senhor Jesus virá em glória e pousará o seu trono sobre o Monte das Oliveiras, que vai se fender. Tudo vai se tornar um grande vale, e dali o Senhor governará todo o mundo. E sabe quem é que vai governar todo o mundo com o Senhor Jesus? As referências que eu te dei aqui, todo o mundo será governado com Jesus, com o auxílio de hoje a igreja. O que hoje é a igreja será o auxiliar de Jesus no milênio. Então não desista, fique firme, porque a nossa vitória é certa e o nosso galardão é certo. Estão tentando nos enganar, estão tentando mudar nossas opiniões, o nosso modo de ver, mas fique firme, fique constante, porque a nossa obra é certa, o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. Isso tudo pode parecer fantasioso, né? Eu falando assim, você me ouvindo, pode parecer fantasioso e até inacreditável para nós hoje, para o mundo. Mas neste corpo terreno, agregado exclusivamente à terra, isso tudo é impossível. Mas basta observar a vida de Jesus na terra após a sua ressurreição. Ele passou 40 dias entre os seus em estado glorificado. Junto ao seu túmulo, ele foi reconhecido pela voz, por Maria Madalena. Estando entre os homens, seu corpo era tão semelhante ao de um homem comum, que 2 de seus discípulos no caminho de Emaús, até nada demais notaram, até o momento em que ele se deu a notar, tá? Quando ele partiu o pão. Então, ressurreto, ele entrava e saía das salas onde eles estavam, sem precisar abertura de porta, de telhado ou de janela. Então, queridos, o que é mais fácil? Acreditar nisso
ou acreditar em fantasma, acreditar em crendices populares. Não se deixe enganar, não se deixe levar por comentários de pessoas que estão tentando nos tirar da salvação. E a segunda parte, na questão do milênio, de quem serão esses povos que estarão lá no milênio, nós já dissemos que os primeiros, as duas classes de povos, a primeira classe serão os ressurretos, né? A igreja glorificada, e a segunda parte das pessoas que estarão no milênio são povos naturais, em estado físico normal, como você hoje, eu hoje, como nós estaremos aqui, estamos aqui. Esse povo vai estar vivendo nessa época na terra, tá? Os judeus, os salvos, saídos da grande tribulação, mas que não morreram, os gentios poupados no julgamento das nações e o povo nascido durante o próprio milênio, porque o mundo não vai parar. Então, o templo milenar será construído, tá? A descrição completa desse templo que estará construído, que será construído durante o milênio, ele encontra-se no capítulo 40 a 44, no livro do profeta Ezequiel. Nesse tempo, a cidade de Jerusalém estará muito ampliada. Jeremias 31, 38 a 40, Salmos 102, 16 nos dá uma base sobre isso. Da descrição do templo milenar não consta a arca, porque a presença daquele a quem a arca representa torna-se desnecessária, porque o próprio Deus estará na terra. Então nós não precisamos da arca, não precisaremos da arca no milênio. Meus queridos, eu vou parar por aqui, eu vou continuar, se Deus quiser, na sexta-feira, falando sobre o milênio em relação ao Estado de Israel. Até lá, fico com essa palavra. Não se esqueça que estamos vivendo momentos decisivos nessa terra. O Senhor está às portas, a igreja está a ponto de subir, mas ainda o Espírito Santo domina essa era, que é a era da graça, a dispensação da graça. E o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?